Você está em dúvida se o seu filho pode ter alergia à proteína do leite de vaca ou alguma intolerância ao leite? Está um pouco confuso sobre esse assunto? Então fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar tintim por tintim tudo que você precisa saber sobre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Eu sou Patrícia Barros, pediatra, neonatologista, mãe. Nesse canal Resenha de Mãe a gente conversa muito sobre desenvolvimento infantil, maternidade, educação de filhos. Então vem comigo aqui que eu vou começar esse vídeo primeiro explicando sobre a diferença da alergia à proteína do leite de vaca e da intolerância à lactose. São coisas completamente diferentes. Primeiro, a proteína é uma estrutura e a lactose é um açúcar, outra estrutura. Na intolerância à lactose, os mecanismos envolvidos não são mecanismos imunológicos, são mecanismos mais de metabolismo e digestão. Então, quando a criança não tem aquela lactase, que é uma enzima que digere o açúcar, a lactose, essa criança vai ter dificuldade na digestão do açúcar quando ela consumir produtos, leite que tenha essa lactose, esse açúcar. E os sintomas vão ser sintomas basicamente gastrointestinais. Então ela pode ficar enjoada, barriga distendida, vontade de vomitar, pode apresentar até diarreia, são sintomas gastrointestinais. Já a alergia à proteína do leite de vaca, ela acontece por mecanismos imunológicos e ela pode ser de dois tipos. Aquelas que são mediadas pelo anticorpo IgE e aquelas que são não mediadas pelo anticorpo IgE. As mediadas pelo anticorpo IgE, elas apresentam sintomas pele, cutâneos, então a criança pode ficar com alergias na pele e sintomas respiratórios também. Já a não mediada pela IgE apresenta sintomas gastrointestinais, que podem ser, sim, distensão abdominal, diarreia, náuseas, vômitos. E como é que a gente vai saber se o seu filho tem alergia à proteína ou se tem intolerância à lactose? Bom, a intolerância, como eu já falei, são sintomas gastrointestinais, é mais fácil da gente entender pela história. Agora, a APLV, que é a alergia à proteína do leite, o diagnóstico ele não é tão simples assim. Por quê? A gente precisa ter uma história clínica rica desses sintomas, e alguns exames que podem ajudar. Por exemplo, testes alérgicos e também a dosagem da IgE no sangue, a IgE específica para a proteína do leite de vaca. Então, os exames positivos, junto com uma história rica, uma história compatível, vão levar ao diagnóstico. E como é que a gente vai fazer esse tratamento? O tratamento, principalmente ali nos primeiros anos de vida, ele é feito com a exclusão total da proteína do leite. Então, se for uma mãe que está amamentando, ela tem que fazer essa dieta de exclusão. Ou, quando a mãe não amamenta, a gente faz uso de fórmulas com a proteína bem quebradinha, que são fórmulas hidrolisadas, as parcialmente hidrolisadas, extensamente hidrolisadas, são fórmulas que tem no mercado. E quando essas fórmulas elas resolvem grande parte dos casos, e quando elas não resolvem, a criança pode fazer uso das fórmulas à base de aminoácido. O aminoácido é uma estrutura bem pequenininha que compõe ali a estrutura da proteína. Esse uso dessas fórmulas é mais nos primeiros 2 anos de vida, não é para sempre que a criança vai precisar desse tipo de leite. Até porque 80% das crianças que têm alergia à proteína do leite, elas vão perder essa alergia ao longo da vida. E quando é que vai perder? Não se sabe. Pode ser no primeiro ano, pode ser no segundo, pode ser na adolescência. Cada criança pode perder essa alergia em alguma fase da vida. Mas o que a gente sabe, até os 2 primeiros anos, boa parte já vai se resolver. E outra, depois de 2 anos, uma criança não precisa de leite. Então, mesmo que ela tenha essa alergia, depois de 2 anos, ela não vai precisar fazer uso dessas fórmulas especiais, desses leites especiais. Uma dieta montada ali junto com o nutricionista pode perfeitamente atender as necessidades nutricionais da criança acima de 2 anos, sem ela precisar fazer uso de qualquer leite. Se você achou esse vídeo importante, relevante, se te ajudou de alguma maneira, curte e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Espero você nos próximos vídeos.
Música